Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Levecast. Aqui toda segunda-feira a gente bate um papo bem leve e descontraído sobre construção civil. Então, guarde esse horário, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que vem por aí. Aproveitando, eu sou a Roberta. Eu sou o Marlon. E a gente está aqui hoje com o Rubens, um amigo super querido. Obrigado, Rubens, por você ter aceitado. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, seu Roberta, seu Marlon, e participar desse bate-papo. Que show. Tem feito bastante sucesso. Ah, que legal, que legal. Parabéns. Fico muito Bacana. feliz. E um tema bem peculiar, né? Exatamente. E que chama muita atenção eu acho que é para todo mundo estar bem atento. E quando eu comecei a pesquisar, dar uma olhada, eu falei, nossa, é bem interessante, bem bacana e que interessa, acho que todo mundo, né? Todo mundo, com Todo certeza. mundo. Bom, e para isso a gente precisava trazer um especialista. Rubens é corretor de imóveis, é avaliador de imóveis há mais de 10 anos. É isso aí, Rubens? Exatamente. O Imóveis é um imobiliário, posso falar? Claro, por É uma favor. imobiliária que está localizada em São João da Boa Vista, ali na Marechal Deodoro, no centro da cidade. Legal. Sou eu, o Carlos, meu sócio, Legal. a Karina, nossa estagiária. Legal. E essa é a nossa equipe, é uma equipe enxuta, e a gente é focado no atendimento do cliente. Que bacana. Exatamente. Bacana. Assim, você poderia, Rubens, falar para nós como é que despertou o seu interesse por, assim, Essa área de imóveis. corretor, Pela né? área de imóveis. Pela área de imóveis, né? É Assim, porque você é advogado, poderia ter seguido por qualquer área. É uma história bem curiosa até, Ah, né? legal. Porque quando eu me formei em Direito, na verdade, eu sou advogado, a primeira empresa para quem eu comecei a trabalhar era uma imobiliária. E era uma imobiliária familiar, lá em São Paulo. Bacana. Né? E o dono da imobiliária trabalhava com os filhos nessa empresa e ele falava para mim, Dr. Rubens, tira o seu Cresce. E eu falava, não, Dr. Raul, mas eu já sou advogado da imobiliária. Não, mas com o seu Cresce, cedo ou tarde vai dar negócio. E aí você vai poder receber comissão. É diferente. Caramba. E aí eu fiz o meu curso do Cresce, tirei. Teve até um período que foi uma situação curiosa, eu era advogado e estagiário daquela imobiliária, porque eu era advogado, mas era estagiário do Cresce, eu fiz o estágio lá, bacana. né, aprendi Que legal. bastante lá. E acabei tirando meu Cresce. E aquele Cresce ficou adormecido por algum tempo. Né? Fiquei uns 7, 8 anos sem mexer com o Cresce. E aí depois, com o meu serviço no direito, eu acabei tomando gosto por essa parte de advogar para imobiliários, então já entrei nesse mundo de imóveis, né? Eu comecei a fazer assessoria para quem vai arrematar imóvel em leilão. E aí esses clientes começaram a me demandar a venda daqueles imóveis arrematados. Legal. Legal. E curiosamente, no momento em que eu precisava montar uma imobiliária com alguma estrutura de imobiliária, eu conheci o Carlos, que é meu sócio. Legal. E ele tinha a Futura Imóveis. A Futura Imóveis na época estava inativa. E batendo papo num café de networking, eu comentei dessa minha necessidade, ele comentou dessa solução que ele tinha. E a gente acabou virando sócio e foi excelente. A Futura Imóveis já vem aí há um bom tempo, sempre presente nos melhores negócios, como a gente fala. Que né? show. E foi Legal. assim que me despertou essa paixão pelos imóveis, né? Depois disso, por conta dos leilões, de ver avaliações que na minha cabeça não faziam sentido, eu fui fazer o curso de avaliador de imóveis. Né? Então eu faço avaliação técnica de imóvel, e essa avaliação técnica é muito usada em ações judiciais, por exemplo. Quando tem uma discussão sobre quanto vale um imóvel. Né? Aí a gente não usa só aquela métrica de mercado. Aí a gente vai analisar o material que é utilizado dentro de um imóvel. A gente vai analisar o estado que está aquele imóvel, quantos anos aquele imóvel está construído. Né? Tudo isso. E aí estamos aqui hoje para falar justamente sobre isso. Bacana. Né? Que show. Você comentou sobre leilão de imóveis, né? E hoje a gente está aqui para falar sobre valorização de imóveis, basicamente. As pessoas ainda têm usado o mercado imobiliário como investimento? Bastante, especialmente em leilão. A operação de leilão não é uma operação rápida, porque o imóvel tem pendências, são pendências que precisam ser regularizadas, geralmente de forma judicial. E aí a gente tem uma situação outra que é que o judiciário às vezes não é tão rápido, até por falta de estrutura adequada para a quantidade de ações que existem dentro dele. E pela própria burocracia natural, né? Exatamente. Processo.
Só que imagina que a gente teve caso no escritório de apartamento arrematado em São Paulo, um apartamento ali na Conselheiro Rodrigues Alves, Paraíso, tá? Um apartamento que estava avaliado em 1.200.000 e o cliente arrematou por 547 mil. O custo total do meu cliente, com comissão, honorários, impostos, transferência, foi de 623 mil. Só arredondando os valores. Ganhou muito dinheiro. Ele ganhou nessa operação 447 mil de lucro líquido, descontado impostos, tudo. Essa operação, entre arrematar e vender, levou 14 meses. Então, existe um mercado muito bom, um mercado que deu uma parada na pandemia, mas voltou com muita força agora. Tá? Além dessa questão dos leilões, que a gente comprar imóvel no leilão, comprar um imóvel sem ver o imóvel. A gente, às vezes, 90%, até mais de 90% dos casos, a gente compra o imóvel sabendo, este imóvel é neste prédio. Só. Às vezes a gente não sabe nem a distribuição interna, que já aconteceu. De um outro cliente arrematar um apartamento que a gente pensava ser de 2 dormitórios, e quando a gente entrou, era um apartamento de 3 dormitórios. Era um prédio que tinha 2 plantas. E foi avaliada uma planta de 2 dormitórios. Nossa! Então, era um apartamento que valia mais, exatamente. Uhum. E além disso, tem a parte da própria construção. O pessoal tem usado muito a questão da construção como investimento. Exatamente, né? Muita gente ainda construindo para vender ou para investir o dinheiro, Exatamente. né? Que legal, que legal. E aí conta pra gente assim, ó, qual é o principal ponto que você tem visto que é considerado no momento do valor do imóvel? Quando a pessoa vai comprar ou vender, o que ela avalia de cara, assim? De cara, localização. Localização. Porque assim, você pode ter um palácio, se não for no bairro que a pessoa quer, esquece. Ela não vai pagar o quanto ele vale, ainda que ela saiba o quanto vale. Tá? Localização. Primeiro item. Antes de segurança, antes de infraestrutura. Caramba. Localização. Porque se esse imóvel está num bairro mais nobre, vamos colocar dessa forma, sem querer ser pejorativo com esse termo nobre, enfim, em relação aos outros locais, mas se é um imóvel mais bem localizado, consequentemente a infraestrutura pública daquela região já é melhor. Já é melhor. Segurança, já Exatamente. tudo. Tá. Os novos condomínios já estão com a tendência de ter toda a fiação e tubulação subterrânea. Fica lindo. Né? A gente tem visto condomínios na região que já tem formato de ruas e sarjetas no padrão americano. São ruas mais largas, são sarjetas mais abauladas, sabe? Fica muito bonito. Fica muito bonito. Parece mesmo que você está num daqueles condomínios norte-americanos. E isso conta muito na hora de comprar ou vender um imóvel? Conta. Desde a hora do lançamento daquele empreendimento, do loteamento, até a hora que ele está 100% vendido e que esses terrenos já valorizaram e que vão ser construídas casas para venda. Isso conta bastante. Esse é o que eu vejo que é o primeiro local, é o primeiro ponto. Primeiro é a localização. Tá. E aí, assim, o que você vê que é o segundo item mais importante aí depois de localização? A pessoa vai, avalia se tem, se está próximo do serviço dela, se está próximo do bairro que ela faz as coisas. E Exato. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vai depender qual é a finalidade que a pessoa está comprando. Tá? Se ela está comprando imóvel para morar, ela vai enxergar pontos no imóvel que alguém que está comprando para investir talvez não enxergue ou para ele seja irrelevante. Certo. Tá? Eu tenho visto investidores de imóveis começando a fazer esse movimento de eu vou comprar para investir, eu vou comprar para alugar essa casa. Você vai me gerar renda. Eu quero em tais bairros, eu quero com tais acabamentos. Isso é legal. Por parte do investidor. Porque por parte de quem vai comprar, eu acho que é até natural. Você quer algo melhor para você morar, para você colocar a sua família. Né? Mas muitas vezes quem vai investir quer a renda no bolso. Exato. E a diferença para ele na hora de alugar a casa, talvez a diferença no valor do aluguel não seja muito grande. Mas a manutenção.
Exatamente, da manutenção, e o valor que ele vai gastar naquele imóvel é maior, mas ele se preocupa com isso, ele se preocupa com a manutenção e com o bem-estar do inquilino dele. Né? Isso é um movimento que eu acho interessante. Isso assim. Porque puxa o mercado da construção para cima, puxa a qualidade para cima. Né? Eleva, né? Usando aqui a brincadeira da eleva a qualidade do mercado. Porque as construtoras vão ter que começar a seguir um padrão, né, de mais alta qualidade. Porque senão quem vai comprar para morar não fica satisfeito, e quem vai comprar para investir começa a não ficar satisfeito com o acabamento daquele padrão mais inferior. Sim, normalmente se você compra para investir, é o retorno que você vai ter intermediário, né, durante os anos, mas também o valor de venda depois, caso você tenha interesse de vender. Sim. Né? Então, quanto mais valorizar e menos der gasto no meio, melhor para a pessoa que está investindo. Né? E aí, você falou num ponto bem importante aí, que é de manutenção. Às vezes as pessoas não se atentam, né? E compram uma casa de uma pessoa que está construindo, na teoria, para vender, que é uma casa linda, maravilhosa, só que dá 1 ano, 2 anos, 3 anos, A casa começa a se deteriorar. Pintura estourando, porta rangendo, e assim vai, né? As janelas vão fechando. Casas novas. Casas novas. Casas novas. Às vezes casas novas que não foram impermeabilizadas, ficaram prontas no final desse último ano, que choveu. Né? Vamos falar a verdade, começou a chover fim de novembro, parou semana passada. E olha lá. Tá fim de fevereiro. Né? Então muitas casas com a pintura estragando. Muitas casas que as calhas dos telhados não deram conta. Né? E aí já começa a mofar a casa por dentro. E você vai ver uma casa que está pronta há 4 meses. Eu ia comentar isso mesmo. Teve um cliente nosso que estava comentando que na casa dele o telhado não foi bem estruturado, né? E choveu dentro da casa dele. Ele perdeu o colchão dele, inclusive. Porque eu acho que deve ter feito uma cascata na casa dele. E aí são os móveis, é o piso, é a pintura. Coisa que você tem que gastar muito mais. Por baixo. Você está dando um exemplo, Roberta, de uma pessoa que perdeu o colchão. Né? Imagina que a pessoa, por algum motivo, tem um estúdio na casa dela, com o equipamento que a gente tem aqui hoje. Imagina o tamanho do prejuízo. Sim. Não, e além do prejuízo financeiro, a casa desse cliente é um imóvel novo, literalmente novinho. Exatamente, deve ter uns 8 meses. Se bobear, se for problema para muito, né, Roberto? E só que além disso, vai lá, ele arruma, troca o colchão, enfim, mas toda vez que a gente der uma chuva, ele vai estar aqui na cabeça, ele vai falar, meu Deus, será que minha casa vai... E principalmente se ele não estiver em casa. Exatamente. Será que minha casa entrou água e, né, inundou, sei lá, ou tem algum problema? Isso, se começa a acontecer reiteradamente, essa pessoa vai chegar no ponto de falar, chega, troca esse telhado. E é caro. E é caro. Então foi uma economia que foi feita lá atrás. E aí eu não vou falar se foi por ele, se foi por quem construiu, por quem colocou o telhado, enfim, não importa. Não importa. Mas foi uma economia que foi feita em algum momento que lá na frente vai sair mais caro. Com certeza. E como é que isso assim é visto durante a própria avaliação de imóveis? Vocês conseguem detectar? Exatamente. A gente consegue de acordo com o material utilizado no imóvel. Tá? Então, quando a gente faz uma avaliação técnica de um imóvel, a gente verifica, por exemplo, que tipo de piso tem nesse imóvel. É um piso cerâmico ou é um porcelanato? Como são as esquadrias? São de alumínio de alta qualidade, um alumínio inferior, ferro. Ou só vidro? Ou só vidro.
Porque estão fazendo isso bastante, né? Muito. Estão colocando vidro sem esquadria. Sim. e tentam Só o vidro dar temperado. cara- Achando Exato. que tá lindo e Exato. pelo contrário. Exato. E desvaloriza. 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 E a gente, quando a gente faz uma avaliação dessa, Roberta, a gente tem tabelas que a gente utiliza, né, de acordo com o tipo de material, a idade do material, o estado de conservação do imóvel. Né? E a gente, quando aplica essas tabelas, a gente acaba desvalorizando o imóvel de acordo com o material utilizado. Nossa, ô Rubens, então assim, ó, só para me entender um pouco mais, independente do valor do imóvel, seja ele alto, médio, baixo, padrão, ou alto ou baixo padrão, médio, e ao invés do imóvel sofrer uma apreciação, ele pode sofrer sim uma depreciação devido aos materiais que está utilizado na... Eu fiz uma avaliação tem 15 dias num apartamento lá em São Paulo. Certo. Tá? Era uma avaliação que precisava dentro de uma ação judicial. Uhum. Tinha apartamento à venda naquele prédio por 350 mil, apartamento recém-reformado, tá? Aquele apartamento que eu avaliei, a gente chegou no máximo de 202 mil. Caramba! Por Caramba. quê? Era um apartamento que nunca tinha sido reformado, tá? Era um apartamento que já tinha 31 anos de construção. Para aquele tipo de apartamento, a vida útil, tá, que a gente considera é de 60 anos. O que significa isso? Quando esse apartamento fizer 60 anos, obrigatoriamente ele teria que passar Vai ter que por uma sofrer uma reforma. grande reforma. Na parte elétrica, na parte hidráulica. Esse apartamento, assim, estava bem judiado, na verdade. Entendi. Tá? Então tinha fiação exposta, não tinha rodapé na casa inteira. Meu Deus. Tá? Então alguns furos, por exemplo, de ar-condicionado, ele simplesmente tampou com aquela massa e não pintou. Entende? Então, fiação de internet, por exemplo, como não tinha rodapé, ele passou no buraco entre o piso e a parede. Beleza. Exposta. Só que a hora que você começa a fazer isso e verificar a qualidade do material e o tempo de construção que tem, E o tempo de vida útil? e o tempo de vida útil, aí você já viu o tempo de vida dos materiais, você percebe que para esse apartamento ser vendido a 350, ele já tem que passar por uma reforma considerável. Então tinha unidade à venda por 350, a gente avaliou em 202 mil. Isso Ele quer vai dizer... conseguir vender por 350 hoje? Não vai. Não vai. Ele Isso vai quer- vender por 202 mil? Talvez não. Talvez ele consiga vender por mais, tá? Mas a gente está falando de quase 50% a menos. Comparando, é como se esse apartamento aí, ele tivesse 30 anos atrasado, é isso, né? Exatamente. 30 anos atrasado em relação a acabamento, tecnologia e tudo mais. E para você fazer uma atualização nele, seria no mínimo 148 mil reais, para ficar igual ao outro. Exatamente. É mais ou menos essa conta que Exatamente. vocês fazem. Esse apartamento que estava à venda por 350 mil no mesmo prédio, a mesma planta, estava reformado de uma forma que o apartamento, o piso inteiro era de mármore. Nossa. Exatamente. Então tinha um investimento Tinha. ali. Tem um valor agregado. Tem problema. E aí as reformas, elas normalmente, elas ajudam a valorizar o imóvel ou não necessariamente? Valoriza. Valoriza. Vai valorizar o imóvel desde que, numa situação em que esse imóvel for vendido, a pessoa já queira comprar um imóvel reformado. Tá? Imagina a seguinte situação: eu quero comprar um apartamento, mas eu quero colocar o meu projeto de arquitetura, o meu arquiteto, nesse apartamento. Entendi. Não adianta eu comprar aquele apartamento de 350 mil Lindo, com maravilhoso. piso de mármore. Eu prefiro de 202 negociar Porque eu já nele, vou fazer. porque eu vou derrubar ele inteiro e refazer. Entendi. Do meu jeito. Exatamente, exatamente. Então aí depende da intenção de quem vai comprar. E é engraçado que eu acabei falando de projeto de arquitetura. Né? E eu vejo muito isso. Quando a gente vai fotografar um imóvel para colocar à venda lá na imobiliária, se esses imóveis têm um projeto de um arquiteto renomado, de um designer de interiores renomado, as pessoas fazem questão, o vendedor, eles fazem questão de falar isso. Esse projeto é de tal arquiteto. Isso valoriza. Isso valoriza, porque aí tem um valor agregado que o vendedor sabe qual é. Ele aprecia isso.
E ele não vai aceitar vender esse apartamento, esse imóvel, para alguém que não aprecia. Porque se eu não aprecio um bom arquiteto, um bom projeto de arquitetura, eu vou achar que aquele apartamento pode estar caro. Ele vai valer a pena para quem aprecia. Eu fiz uma captação de um apartamento em São Paulo e aquele apartamento tinha saído numa revista de arquitetura. Aí vale. E aí quando você pede a descrição, informações assim que às vezes ele precisa te passar por mensagem, por e-mail, na descrição veio a reportagem. E ele falou, pode colocar no anúncio. Porque o meu apartamento tem projeto de tal arquiteto e ele foi premiado com esse projeto e saiu na revista X. Tem valor agregado. Muito. E eu acho que está muito ligado também à segurança, né? Porque os arquitetos renomados, eles têm toda a construção do nome deles baseado num trabalho de qualidade que é feito por eles, Sim. né? Agora, essa parte de personalizar e trazer, né, o arquiteto, tá muito ligada a você deixar a casa muito estruturada para a personalidade da família. Você acha que existem algumas adequações que são feitas, ou estilos de casa, assim, que dificultam a venda, a valorização do imóvel, ou até ajudam a valorizar ainda mais? Por exemplo, tem alguma coisa que está fora de moda na venda, assim? Vamos usar um termo. Sabe a casa da vovó? Tá. Você acha que ela tá fora de moda? Um pouco. Um pouco. Eu tenho um amigo Que adora. que adora. Aí depende do estilo. Exato. Ele pagaria mais caro na casa da vovó. E uma vez teve essa situação. Que legal. Né? Ele comprou um imóvel, ele quis reformar o imóvel e ele falava para o arquiteto, eu quero assim, assado. E o arquiteto uma hora falou, mas você tá querendo a casa da vovó? Ele falou, exatamente, pronto, você me entendeu. Eu gosto da casa da vovó, eu não quero algo muito moderno, era o estilo dele. Né? Então, mas eu entendi a sua pergunta no seguinte sentido, na média, né? Existe um padrão. Tá? Se a gente seguir aquele padrão construtivo, você tende a vender mais rápido, você tende a alugar mais rápido, esse valor tende a subir daquele imóvel. Tá? É porque aí você atende um público maior, a sua chance de vender Abre mais um leque, rápido. né? Maior. A casa da vovó não é todo mundo que vai gostar. Outro dia, e também em relação à personalização, né? Outro dia a gente estava comentando, o Marlon gosta bastante de basquete. Né, Marlon? Sim. A gente conversando bastante sobre basquete e ele falou assim pra mim, olha, tem uma casa em tal lugar que o cara não consegue vender. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, até no portão da casa do cara tem o nome dele. Tem as Então iniciais, assim, né? tem o nome dele no portão, na porta, no chão da sala, no banheiro. Na platibanda da... Aí assim, é uma coisa muito específica, né? Que se não for um fã, nesse caso, é um fã que tem que comprar a Tem que casa. ser um fã que aí paga até mais. Exatamente. Mas se não for fã, se for de um torcedor rival, já não compra. Já compra. Já bem- limita a venda, Já demais. Limita total. demais. A não ser que seja pra tirar do mercado. Exatamente. Você compra, põe. Derruba. Pinta da cor do rival. Isso, Fala, até aqui o outro é melhor, né? Isso. Exatamente. É bem complicado. Mas tem coisas que são muito pessoais, né? Posso contar uma história? Claro. Deve. O meu avô materno, pai da minha mãe, ele é vivo, tá com 90 anos. Ele é cuiabano, né? Foi criado em Campo Grande e tal, e foi para São Paulo na adolescência. Só que quando ele morava em Campo Grande, o meu bisavô tinha uma fazenda que chamava Fazenda Carandá. Carandá. Tudo bem. Minha mãe tem um sítio em São Roque, não São Roque da Fartura, São Roque São perto Roque. de Perto de Minas, Sorocaba. Sorocaba, São Paulo, tá? E nesse sítio tem uma área muito gostosa de churrasqueira e minha mãe fez uma reforma, aumentou essa churrasqueira, fez como se fosse um salão ali, um ambiente realmente agradável. E ela quis fazer uma surpresa pro meu avô, ela mandou entalhar uma placa de madeira, escrito churrasqueira Carandazinho. E a gente pendurou. Isso tem valor pra quem? Família. Pra gente. O meu avô, quando viu, ficou Chorou. emocionado. Exato.
mas tem valor para nós. Para qualquer pessoa que eventualmente venha comprar o sítio um dia, não está nos planos vender, mas se isso Sim. vier a acontecer, Vai tirar a placa. a primeira coisa que ela vai fazer talvez seja tirar a placa e colocar uma outra placa, Cantinho do Guerreiro. Verdade. Entendeu? Essa personalização é realmente muito pessoal. Né? Ela vai ter um valor para mim. E por isso E aí eu preciso entender isso na hora que eu for vender. Por isso que quando a gente vai fazer a parte de personalização, também eu acho que o cuidado que as pessoas têm que ter é de tentar personalizar coisas que sejam simples de modificar, Exatamente. né? Porque você mudar um portão de ferro, né, que foi soldado lá, que tem a letra da pessoa bem no meio, não vai ser complicado mudar. Vai ser complicado. E exatamente isso que eu estava falando. Eu preciso entender isso quando eu for vender esse Tem que imóvel. entender. Porque Não, mas é lindo, maravilhoso. Pra você. Pra é lindo, mim, pra mim não. é assim, o portão da minha casa tem as iniciais do meu nome, tá bom, mas a pessoa que vai comprar não tem as iniciais do A não meu ser que nome seja e a nome mesma, dele. né? Exatamente. Ele vai querer trocar, ele vai falar, não, esse certeza. portão eu vou trocar. Pra mim não serve. Pra mim não serve. Ah, não, mas pra mim é importante, então não vende. Isso. E quanto à segurança, o que o pessoal tem, ou o que vocês consideram que é relevante para a valorização e o que o pessoal tem considerado importante na compra de um imóvel? Localização, isso é importante, Tá. tá? A gente tem visto alguns determinados bairros que são tidos por não tão seguros prejudicar bairros vizinhos. Ah, sim. A gente estava falando sobre isso ontem. Outro dia eu tava vendo, tem um cara que comprou um apartamento em São Paulo, na planta, e era um espaço bem aberto. Né? Quando o prédio foi entregue, tinha uma favela na porta. Então, quer dizer, desvalorizou total. Total. É basicamente isso, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Isso é importante. Isso é importante. Esse apartamento, pegando esse exemplo, necessariamente vai ter que ter um sistema de segurança. Sim. Vai ter que ter uma cerca elétrica, vai ter um sistema de câmera, de monitoramento, Vai ter que ter monitoramento ali. vai ter que ter ali eventualmente uma portaria eletrônica, né? Que aí... Uma Honda também. Exatamente. Mas assim, ó, você é de São Paulo, também sou. E eu fazia muito serviço no Morumbi. Cheguei a morar uma época ali. Mas sem Paraisópolis, né? E isso chega a interferir? Isso interfere muito, mano. Caramba! A gente tem visto apartamento no Morumbi, tá? E assim, tô falando de apartamentos de Alta, né? 3 andares. É, sim. É os triplex. né? Triplex do Morumbi, com piscina privativa, Uhum. tá? A gente tem visto apartamento desse padrão, 5 vagas de garagem, 400 metros quadrados de área construída, Absurdo, né? à venda por R$1,5 milhão Não é possível. e não vende. Não vende. Teve um apartamento desse em leilão por R$600 mil e ninguém arrematava. E aí se apresentava, eu apresentava isso para clientes investidores, falava, ó, tem um apartamento assim, assim, assado, por esse preço. Cara, é meu. É meu, Lógico, não é é aquela meu. casa. Aí quando mandava o link do leilão, eu falava, é Morumbi? Não quero. Então, agora, isso aí E é também... Morumbi. E é Morumbi. Esse é um ponto muito importante em relação à segurança. Mas aí, você comentando sobre esse assunto, me veio também documentação do imóvel. É uma coisa super importante. Super importante. E junto com a documentação vem as contas, basicamente, né? Se os impostos estão em dia, se os condomínios É. estão pagos de acordo. Porque um imóvel desse aí, na realidade, o que custa mais não é nem o imóvel, a quantidade de condomínios que ele deixou de pagar, o imposto que ele deixou de pagar. Pode ter deixado, né? É assim, não só o que pode ter deixado, vou falar um pouquinho dessa parte de documentação para compra do imóvel, tá? Mas o quanto que esse imóvel vai te custar por mês, tá? A gente tem, existem imóveis em São Paulo, tá? Que o custo do condomínio mensal gira na faixa de 25 mil. 25 mil reais por mês de condomínio. Básico. IPTU, mais uns 10, peraí, então o meu mês sai de 35 mil com condomínio e IPTU. Tem público para isso, tem mercado para isso.
precisa entender. É um apartamento que vai custar seus 16, 18 milhões de reais. Ponto. Então, isso é algo que interfere no preço. Tá? Interfere no preço no seguinte sentido. Quanto custa esse apartamento? 16 milhões de reais. 16 milhões? Tá bom. Quanto é condomínio IPTU? Eu já vi essa pergunta. Porque, às vezes, os 16 milhões para ele, tá ok. O problema é Mas os 35 mil por mês, mensal. não. Porque é um custo que ele vai ter repetidamente e é um apartamento que ele sabe que não é fácil de vender. Porque apesar de ter público, é um público mais restrito. bem restrito. Não é todo mundo que tem 16 milhões no banco para falar, eu vou comprar um apartamento de 16 milhões hoje. Ou pode custa 35 mil por mês. Exatamente. Detalhe. E outra, se o só- cara tem esses 16 mil, ele prefere Já. construir uma residência e não ter esse Talvez custo sim. total Talvez sim. mensal de 35. Talvez sim. Então É, são bem imóveis complicado, diferenciados. Agora, tem essa questão da documentação. Né? Existe uma estatística que fala que 70% dos imóveis no Brasil não estão regularizados. Absurdo. É absurdo. É claro que isso varia muito de local para local. Estou pegando um número que representa a realidade brasileira. É óbvio que em determinadas regiões esses números são maiores e em outras são menores. Certo. Tá? Aí eu falo para vocês, litoral norte de São Paulo, super valorizado. Tá? Quase não tem imóvel com matrícula. Eles fazem escritura de cessão de direitos possessórios. Dá para regularizar? Dá. Mas isso que é caro. Só que um imóvel regularizado é caro. Só que um imóvel regularizado custa 30% a mais. O vendedor, quando o imóvel dele tem matrícula, está regularizado, ele fala: o meu imóvel está regularizado. Coloca na descrição do anúncio. 30%? 30% a mais. Por quê? Segurança jurídica. Tá. Porque quando eu vou comprar esse imóvel, eu sei exatamente quem é o Tô vendedor. parado. Exatamente. Eu não tenho dúvidas de quem é o vendedor. Eu não vou precisar entrar com uma ação de usucapião para regularizar a minha propriedade. Quando a gente faz uma escritura de cessão de direitos possessórios, imagina o seguinte, Roberto. Você tem uma casa em qualquer local. Tá? A gente usa o litoral norte porque lá é demais Isso é isso, comum. e é muito próximo da gente. Você tem uma casa. Você ficou com essa casa há 10 anos. Aí você vende essa casa para o Marlon por uma escritura, faz em cartório de notas, tá? Não é um contrato de gaveta, é uma escritura pública de cessão de direitos possessórios. No dia que o Marlon pega essa escritura, ele já tem 10 anos de posse. Porque a sua posse é transmitida para ele. Transferiu. Então, para ele entrar com uma ação de usucapião, Fácil. ele não precisa esperar muito tempo, às vezes. Às vezes, quando ele compra a tua casa, ele já tem... Comprei hoje, amanhã eu entro com a ação de usucapião. Por quê? Porque eu já tenho tempo de posse. Eu juntei a sua posse com a posse do Marlon e comprei hoje, eu vou entrar com o usucapião, vou valorizar esse imóvel. Tá? E é algo possível de fazer, né? Outros pontos relacionados à documentação. Precisa verificar, por que é importante ter um imóvel regularizado? Porque para eu comprar com segurança, eu preciso saber quem são os proprietários. Sim. Por quê? Porque eu preciso saber se aqueles vendedores têm dívidas no nome dele. Dívidas que podem ser capazes de anular essa venda no futuro. Isso acontece bastante? Isso acontece com uma frequência maior do que eu gostaria de ver. Infelizmente. Infelizmente, tá? Na Futuro Imóveis isso não acontece. Porque vocês fazem toda essa avaliação. Eu faço a avaliação antes. Tá? Então, ao invés de primeiro assinar o contrato, geralmente os contratos de compra e venda de imóveis são padronizados no sentido de assina o contrato, a partir da assinatura, 15 dias para o vendedor apresentar as certidões. Aí eu falo, ora, as certidões saem para mim rapidamente. Por que enquanto eu não... Nesses 15 dias? Antes. Até antes. Antes, mano. Por que enquanto a gente não prepara o contrato, eu já não tiro as certidões? Porque se aparecer alguma pendência ali, eu já informo
para comprador e vendedor. Às vezes é uma pendência, por exemplo, condomínio. Acontece muito com débito de condomínio e débito de PTU. Tá? Puxa, ficou lá, desculpa, não paguei um ano de condomínio aqui. Só que tem uma dívida de 30 mil reais agora. Como é que a gente faz? Bom, tudo bem, eu vou comprar esse apartamento. 30 mil a menos. Ou 30 mil a menos, ou o que eu até sugiro, o que eu prefiro é eu, comprador, quito esse condomínio e eu já sei que não tem dívida de condomínio. Porque o fato de a gente negociar 30 mil a menos é diferente. Porque 30 mil a menos quer dizer, eu tenho desconto de 30 mil e você, vendedor, vai lá e quita. Tá, mas e se ele não quitar? Isso. Dívida de condomínio IPTU acompanha o imóvel. Ela é de quem compra o imóvel. Eu compro um imóvel com as dívidas de condomínio IPTU que ele tiver. Então, o que eu brinco, até por ter essa experiência, essa vivência com o direito imobiliário, a gente faz as coisas um pouco diferentes na imobiliária, né? Justamente para dar segurança, tanto para quem está comprando, quanto para quem está vendendo. Para ambas as partes. Porque se de repente aparece um problema que é mais grave de solucionar, aí eu já converso com o vendedor com os olhos de um advogado imobiliário. Olha, a gente não consegue vender o teu imóvel com segurança nessa condição. A gente precisa regularizar isso antes. Vai ter uma valorização de tanto, senão vai ter dor de cabeça no futuro, e quem comprar vai ficar tranquilo. Sugestão: vamos tirar de venda, regularizar e depois a gente vende escrito em letras garrafais. Imóvel 100% regularizado. Aí valoriza o imóvel. Bacana. Eu li outro dia sobre isso e eu acho que é muito importante. E, inclusive, assim, eu acho que é importante por isso, né? Sempre ter um advogado relacionado a essa área, ou que conheça bem isso durante a avaliação ou até o processo de compra e venda, né? Precisa. Porque senão... Necessário, né? É necessário. E a Roberta tocou num ponto muito sensível, né? Um advogado da área. Da área. É, porque senão passa, Sabe né? por quê? Não Pode é nem passar, que né? passa, é que às vezes não passa o que não tem problema. Às vezes é seguro a gente fazer uma compra de um imóvel que às vezes tem uma pendência ou outra, mas eu preciso saber qual é a pendência. Eu preciso saber a natureza dessa pendência. Eu preciso saber se de repente o vendedor tem mais patrimônio ou não. Só que isso às vezes passa por um advogado que não é da área. Não estou criticando esse advogado que não é da área. Ele está fazendo o trabalho dele da forma como ele considera mais segura. Ou seja, tem pendência, não compra, mas às vezes dá para comprar. Entendi. Entendeu? E às vezes quando você vai conversar com esse colega, você vê que ele não é da área imobiliária. Ele é de outra área, então ele enxerga de uma outra forma. Ele às vezes não tem esse conhecimento e vivência que era possível fazer um bom negócio naquele. Um bom negócio, até pro cliente dele, né? Exatamente. E sobre infraestrutura, o que tem perto, né? Supermercado, farmácia, porque sempre eu ouço, pelo menos eu ouvi muito pessoal falar: eu quero, mas tem que ter perto do supermercado, farmácia, Perto da escola, né? Porém, né, o que a gente tem visto bastante acontecer é surgir os condomínios. E grande parte dos condomínios tem na avenida, né? Alguma coisa de passagem, mas assim, dentro do condomínio não tem essas coisas. Como é que é visto isso agora? Alguns condomínios estão criando alternativas para isso. Tá? Então, algumas alternativas foram improvisadas ou foram providências externas, tá? Por exemplo, um determinado condomínio que fica um pouco afastado do centro e abriu do lado do condomínio um mini mercado. Pronto, já resolveu muita coisa para quem mora nesse condomínio. Tá? Outros condomínios adotaram aquela situação da Smart Store, que é um container climatizado dentro do condomínio que funciona 24 horas por dia sem atendente. Tipo self-checkout, né? Que Exatamente. Você mesmo faz o seu... Exatamente. Bacana. Você não vai fazer uma compra lá. É uma Mas coisa vai pegar outra, alguma né? coisa ou outra que você está Você precisando está no momento. precisando, você vai lá. Tá? Teve um condomínio que numa Smart Store dessa começou a vender carne para churrasco. E aí eles começaram a perceber que ninguém comprava carne. Por que ninguém comprava aquela carne?
Porque ninguém fala, eu vou fazer um churrasco hoje, vou ali no container. Não, se eu vou fazer um churrasco, eu vou no açougue, eu vou no mercado, eu vou na casa de carnes que eu prefiro. Que é de minha confiança, né? Exatamente. O container é usado mais para, puxa vida, acabou a maionese. Acabou o shampoo. Então você corre lá e compra. Tá? Facilita. Agora, se no entorno do condomínio existe uma estrutura de venda, isso tende a valorizar os imóveis. Por quê? Porque facilita para quem está lá. Quem está lá não precisa se deslocar às vezes 5, 8 quilômetros até o centro para ir no mercado. Já tem ali perto. Né? Existe uma região em São João da Boa Vista que cresceram condomínios, né? Foram criados condomínios fechados. Né? E aí no meio desses condomínios, ou bem próximo desses condomínios, tinha uma área que era uma fazenda, que ela foi loteada, e ali virou um bairro, um loteamento aberto, que chama Parque Alvorada. Tá? Hoje existe uma espécie de um incentivo, tá, ideológico da Prefeitura de São João da Boa Vista para que parte do centro seja deslocado para esse lugar. Por quê? Porque evita que eu tenha que deslocar lá dessa área de condomínios, que ela fica a uns 8 quilômetros do centro, tá, para o centro. Então, se eu moro ali já estão subindo construções comerciais, então o meu escritório já pode ser ali perto. Se eu já tenho toda uma infraestrutura ali, eu não preciso ir para o centro. E aí eu vou pegar uma outra situação de São João também, o bairro do DR, que é um bairro também um pouco afastado do centro, tá? Só que é curioso porque grande parte das lojas do DR tem no centro. DR é um bairro antigo em São João. E aí os comerciantes, os lojistas começaram a perceber que o pessoal tinha que sair do DR para ir para o centro para gastar. E eles começaram a abrir lojas lá, exatamente. Então tem um comércio muito forte nesse bairro. Muito forte. E isso tudo ajuda a valorizar. Ajuda a valorizar. Aí entra a questão da localização. Tá? O Parque Alvorada é muito mais valorizado que o DR, por conta de valorização. De localização. Entendi. Tá? Mas uma coisa acaba ficando ligada à outra, né? Tá. E quanto a gente tem, assim, o pessoal tem ficado bastante em casa, as pessoas não têm saído tanto, então assim, quão valorizado tá as áreas de lazer e o que as pessoas têm pedido nas áreas de lazer próximas? Casa. Na casa. As pessoas têm pedido casa. A gente enxergou esse movimento lá na imobiliária de famílias de grandes cidades que, por conta da pandemia, acabaram entrando num sistema de trabalho de home office e que essas famílias, as respectivas empresas, escritórios falaram, olha, se tá bom para você no home office, você vai continuar no home office. Porque hoje a gente sabe que o home office não é todo mundo que se adapta ao home office. Tem pessoas que precisam trabalhar na empresa e tá tudo bem isso. Só que essas pessoas que puderam ficar no home office e moravam num apartamento numa grande cidade com um custo mensal entre condomínio e IPTU de 7, 8 mil, perceberam que se elas se mudassem para o interior, numa casa, dentro de um condomínio fechado, uma boa casa, um condomínio fechado, com piscina aquecida, churrasqueira, algumas com sauna, parquinho dentro do condomínio, toda essa estrutura que a gente conhece, ela poderia alugar aquele apartamento, deixar de ter aquele custo, e só o fato dela economizar aquele valor de condomínio IPTU, ela já pagaria o aluguel aqui. Tá? A gente viu esse movimento acontecer. Tá? Clientes nossos de São Paulo fizeram esse movimento, a ponto de, chegou um determinado momento, a gente não tinha casa em condomínio para ser alugada em São João da Boa Vista. Olha só. E aí você ia ver, mas por quê?
essas casas estão muito baratas? Não, essas casas tiveram demanda. Na verdade, elas foram alugadas até por valores mais altos do que antes da pandemia. Durante a pandemia, o valor de locação delas subiu por conta da demanda. Então, aí por causa disso, as pessoas têm preferido áreas de lazer em casa. Em casa. Então, em casa. tipo, as áreas de lazer comunitárias, tipo piscina do condomínio ou a churrasqueira do condomínio é pouco utilizada, né? Ou Tende tem a pouco ser- valorizado. Exato, exato. Faz alguma diferença, Mas não. tá? Não é decisivo. A Mas gente é tem condomínios fechados em que tanto a loteadora quanto depois os próprios moradores, os próprios proprietários optaram por não ter piscina no condomínio. Não, nosso condomínio não quer piscina. Você quer piscina, faz na sua casa, coloca no seu projeto. Até mesmo porque precisa devido à pandemia. Não pode aglomerar, não pode ter E pessoas até, juntas, né? até pela distribuição de custo depois, né? Do Sim, condomínio. sim. O condomínio fica mais barato e tem quem quer. Sim. Né? E a piscina do condomínio é todo mundo que usa, né? Não é? E geralmente a churrasqueira do condomínio ela é utilizada sob demanda, né? Ou seja, se eu quiser usar a churrasqueira Tem que do reservar, prédio, tá, né? eu preciso reservar e pagar uma taxa. É. Né? Então Então não faz sentido. então não faz sentido. É um custo que é meu se eu utilizar. Já a piscina não, é um custo que é de todos, usando ou não. Usando, né? Usando ou não. E aí a gente tá falando também, falando de home office, de área de lazer, o que está sendo valorizado em relação à distribuição de cômodos? Ou o que está sendo requerido hoje pelas famílias em relação a cômodos? Porque Quarto. antes tinha aquelas casas, a casa de vó, que era a sala, todos os quartos virados para a sala e um banheiro, né? Exato. Agora E a cozinha separada. E a cozinha separada. cozinha separada, Separada a- assim, fechada. Fechada, né? fechada. Outra coisa, ai, lembra muito da minha avó, quer dizer, no quintal, outra cozinha, um quartinho de despensa, um outro banheiro, tipo, e a lavanderia sempre longe. Exato. Como que isso tá agora? Bom, primeiro ponto. Cozinha integrada. Cozinha. A gente tem Não só a cozinha, os ambientes, né? os ambientes integrados. Os ambientes integrados. todos aí. Né? Isso vai muito do projeto, do que a família pede para o arquiteto. Mas a maioria tem preferido assim. Exatamente. A gente tem visto muitos projetos dessa forma. Cozinha integrada. Dá uma sensação de amplitude. Né? Hoje em dia não se faz mais tanta fritura, por exemplo. Então aquela situação da cozinha fechada e eu faço fritura. Não faço mais tanta fritura hoje em dia. Então o fato da minha cozinha ser aberta na minha sala de jantar ou aberta na minha própria sala de estar não me incomoda. Porque não tem fritura. Né? Levanta aquele cheiro da fritura e tal. Uma tendência que a gente tem acompanhado: cozinha integrada com a churrasqueira. Uhum. Né? Então, algumas casas têm a cozinha e a churrasqueira. Então, na verdade, você tem duas cozinhas. Né? E às vezes o que divide isso é uma janela. E às vezes você tem dois ambientes pequenos, menores, que você está dividindo o ambiente em dois. E o que a gente tem visto hoje é uma cozinha maior, sem essa divisão, e na cozinha já a churrasqueira. Na cozinha já o forno de pizza. A gente tem notado isso e fica um ambiente muito agradável. Sabe que eu tenho percebido bastante nas casas onde a gente tem vendido esquadrias? Por exemplo, a área de lazer é sempre muito próxima da cozinha, se não integrada. Outra coisa, tinha uma época que o pessoal fazia uma porta da cozinha, que é a porta da cozinha para a área de lazer, e deixava a área de lazer aberta. Agora o que eu tenho visto é essa porta saiu e foi pro fundo. Né, foi para fechamento da casa. sim. Então, assim, a área de lazer, ela realmente está dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Quase a gente não tem vendido ou não tem participado de obras que as casas Com área gourmet. com área gourmet fechada. Por fora, Fechada por fora. exatamente. Acho que facilita bastante o uso, né? Facilita o uso, né? Facilita o uso e você tem a situação de poder usar essa área gourmet
em qualquer estação, em qualquer época. Em qualquer época. Exatamente. E aonde... Uma época de chuva. Não usa. Você não usa. Por quê? Porque começa a chover, bate vento, molha tudo. Ah, tá chovendo, tudo bem, fecha aqui. Fecha aqui, acabou. Não é assunto, eu uso normal. Usa ali, liga o ar, é uma coisa. Exatamente. A área gourmet com ar-condicionado. Não, a gente fez um serviço para um cliente aqui em São José e fizemos umas portas bem grandes, né? E a área dele é enorme, cara. Tem um campo quase, não é medida oficial, mas bem próximo, um campo bem grande. Ele adora futebol. E fez uma área gourmet enorme, né? Ampliou a área gourmet dele, a gente fez as portas. Eu falei, meu, mas cara... 8 metros de porta. 8 metros a porta do carro, bem simples, né? E eu ficava pensando assim, meu, um terreno desse com uma área gourmet fechado, né? Porque não tudo dá perto, né? Aí, um belo dia eu vou lá fazer um serviço pra ele. Um sol, no final do ano, um sol absurdo, de São José do Rio Pardo, um sol. Com a família dele dentro da área gourmet, com as portas fechadas e com ar-condicionado. Quando eu entrei lá, eu falei, agora eu entendi o que é a área gourmet fechada. Agora eu entendi. Sem sofrimento, churrasqueira sem fumaça. Ah, é, falei, porque que aí o isso? pessoal tem que Falei, investir em agora? alguns equipamentos Eu falei, então eu Que fazem- entendi, era gourmet dele. Eu falei, que isso? Então, que são errado equipamentos tava que eu. fazem a diferença, né? Exato, mas aí também vai daquela questão da personalização, né? É. A gente teve um cliente em São João que ele quase comprou uma casa que tinha uma churrasqueira elétrica, tá? Que não fazia fumaça, não usava carvão, não usava gás, ela era elétrica. Ele olhou e falou, churrasqueira elétrica eu não quero, eu quero churrasqueira a carvão. E não adiantava explicar que era mais benéfico, Não adiantava. menos dor de cabeça. Mas ele gostava de churrasqueira a carvão. Acabou. O que a gente andou discutindo em outros podcasts, aqui, outras conversas que nós tivemos, é assim, tudo gera em torno do conforto para o proprietário, né, do casa, né? imóvel, Da da família. residência, enfim, da família. E eu acho que isso também, porque a personalização se dá ao conforto daquela família, do proprietário ali, né? Exatamente. E é bem isso mesmo, porque às vezes o que é confortável pra mim não é pra você, e vice-versa. Eu né? gosto de uma coisa, de um Uhum. estilo, você do outro. Agora, Marlon, você tocou num ponto que eu acho bem interessante, né? Uhum. Você falou da casa com portas com esquadrias de 8 metros. Uhum. Né? É nesse momento que a gente vê a qualidade do material utilizado. É. Né? Porque uma porta de 8 metros, bem feita, com qualidade, você abre e fecha com um dedo. Sim, realmente. Sem força, é Uhum. Bem uma tranquilo. leveza. É bem sutil. né? Exatamente. Se a qualidade não é boa, começa a ranger, você começa a ter que fazer força, é porta que emperra. E aí você acaba inutilizando. Aí você inutiliza. É. Aí chega naquele, de repente naquele extremo de, essa parte abre, abre, mas dá tanto trabalho que eu deixo bom nem fechado. pôr a mão, Mas hoje tá uma brisa gostosa, vamos abrir, não vou abrir. Se quiser abre você, eu não vou abrir. Né? Por quê? Verdade. Porque a qualidade do material utilizado não foi. E vocês da Futuro têm isso, pelo conhecimento técnico de vocês têm esse diferencial de perceber isso. Sim. Sim. Quando está se tratando Sim. de Quando a gente imóvel. faz a vistoria, na verdade, essa vistoria a gente abre, por exemplo, todos os armários, puxa as gavetas, né? Porque eu preciso saber se tem alguma gaveta emperrada. Correto. Tá? Primeiro, para informar quem está comprando ou quem está alugando aquele imóvel. Segundo, para informar o proprietário. Porque se tem uma gaveta emperrada, se tem uma porta que a dobradiça está soltando, eu não vou anotar e guardar essa informação para mim. Eu vou informar o proprietário. O proprietário, que às vezes ele nem Olha, sabia. tal porta soltou aqui. E ele vai e arruma. A gente mostrou uma casa ontem. Desculpa te cortar. A gente mostrou uma casa ontem que o proprietário falou. Ele me deu a chave para mostrar a casa para o cliente. Ele falou: olha, você vai entrar na casa, você vai ver que em tal local tem uma infiltração. Não é vazamento, é por conta da chuva. Eu já comprei o material, a mão de obra está paga, eu estou esperando secar a laje para poder fazer o serviço. Avisa a pessoa, a casa é nova. Mas ele já viu, ele já se adiantou, eu não precisei Argumentar, né? ter essa surpresa na hora da visita,
Para o cliente me perguntar, mas e essa infiltração aqui? E eu responder, não sei, preciso ver como né? Então é legal trabalhar com gente assim, né? Bacana. É bacana. Segurança para a pessoa, né? Exatamente. Você vê Para os dois, né? Para quem compra, para quem vende. E pra gente também, Sim. porque fica transparente. Sim. Fica transparente. Aí, voltando ao ponto da distribuição de cômodos e tudo mais. É que as famílias, hoje em dia, elas não estão grandes. São famílias mais... são menos filhos e tudo mais. É sempre quarto, é uma suíte para cada um? O que tá... Ou é a demi-suíte lá, ou um banheiro social para 2 quartos, visita? Isso depende muito do tamanho do terreno. Uhum. Tá? Por quê? Porque de acordo com o tamanho do terreno, você vai ter um coeficiente de aproveitamento do próprio terreno. Tá? E isso vai limitar o quanto de área construída você pode ter naquele terreno. Uhum. Tá? Se você puder, naquele terreno, ter uma área construída maior, a tendência é que você tenha suítes. A suíte valoriza o imóvel. Valoriza. Valoriza. Tá? Não é possível. O que a gente inventa? A demi-suite. Nada mais Super é legal. que 2 quartos com uma suíte no meio. Super prático. Super prático. Não é possível. Então tá bom, você faz 3 dormitórios, sendo uma suíte, mais 2 dormitórios e um banheiro para esses 2 dormitórios. Tá? E o lavabo? Porque aí entra no ponto que o pessoal fica de olho mesmo, que são os banheiros, né? E o lavabo, ou o banheiro na área de serviço, como isso tem sido visto? Eu gosto. Aham. Tá? Eu acho que facilita. Facilita a venda. Eu acho que facilita a venda. Porque, especialmente, se é uma família que usa muito a área gourmet, a área de lazer. Tá? Gosta de receber visitas. Exatamente. Se eu gosto de receber visitas na minha casa, e a minha casa não tem um lavabo ou não tem um banheiro na área gourmet, na área de lazer, essa visita, a hora que precisar usar, ela vai entrar no meu banheiro. Ela vai entrar no meu quarto, no quarto dos meus filhos. Tá? Eu não acho legal. Eu não acho legal. É uma tendência até que a gente tem visto que a área gourmet hoje, até por essa questão das visitas não entrarem na área privativa da casa, que a área gourmet seja disposta na casa de uma forma que a visita consegue entrar direto para a área gourmet. Que legal. Ou seja, para ir para a churrasqueira da minha casa, ela não precisa entrar na sala, passar pelo corredor dos quartos, sair pela porta do fundo para chegar na churrasqueira. Não, ela entra por uma porta lateral e já está na churrasqueira. Entendeu? Se existe, e aí tem que ter lógico o projeto. Sim. Se existe essa entrada individual, essa entrada própria para a área de lazer, tem que ter um banheiro. Tem que ter. Porque não adianta a visita entrar direto na minha área de lazer e a hora que precisar usar o banheiro eu falar, não, pode usar o do meu quarto. Entra, usa, lá na sala tem um, não, ela tá dentro da minha casa. Às vezes eu quero fazer um churrasco, eu não quero que ela entre no meu quarto, né? Então é importante isso. E sobre equipamentos, né? A gente falou bastante de área gourmet, por exemplo, né? As áreas gourmet estão sempre bem equipadas. A churrasqueira, Forno de pizza lá. eu não entendo muito, não. Isso, nesse caso eu não entendo muito, mas assim, todos esses itens. Ou até aquelas churrasqueiras com a tampa, aquela grandona lá que tem a tampa. Churrasqueira bafo, né? Isso. Elétrica. Exatamente. Cozinha. Isso é uma coisa que valoriza o imóvel, né? Até porque fica lá, né? Não tem como. Valoriza. Geralmente quem coloca esse tipo de equipamento preza por esse tipo de equipamento. Geralmente são equipamentos importados. Existem equipamentos nacionais, mas eu tenho visto muito equipamentos importados nesse sentido. E geralmente quando a pessoa constrói uma casa dessa para morar, quando ela vai vender, ela deixa o equipamento. Isso. Tá. E aí entra naquela questão. Valoriza? Valoriza. Para quem sabe qual é o valor disso. Foi o caso do meu cliente que eu comentei que não queria uma churrasqueira elétrica.
Você pode ter o melhor equipamento do mundo. Ele quer uma churrasqueira de tijolo para ele colocar carvão. Então você falar para ele, mas essa churrasqueira elétrica, essa é uma churrasqueira a bafo, ele vai olhar e falar, Pouco importa. tá, tudo bem, eu não vou pagar mais caro nessa casa isso. por conta disso. Eu entrei nesse caso porque eu lembro quando eu construí a minha casa, que foi há 12 anos atrás, uma preocupação minha era o do cooktop, que era antes, tipo, a gente ter um cooktop e assim, a preocupação também é grande porque ele vai ficar lá, né? A sua pedra tá furada, ou não cabe em outro lugar, outra pessoa... Ali, né? outra pessoa se for colocar um lá, é de tamanho diferente, então tudo muda, né? Mas isso já é padrão, né? Nas casas, grande parte das casas hoje tem o cooktop, Sim. tem o forno elétrico ou a gás também embutido já nos armários, nos móveis planejados, que é outra coisa também que ajuda na venda, né? Muito. A gente vê casa nova, e aí não é uma crítica, é um fato. Sim. Tá? A gente vê casa nova que não tem armário. E tudo bem. Sim. Tudo bem. Tá? Invariavelmente o interessado pergunta, tem armário? Ele tá lá, ele tá vendo que não tem armário. O que ele quer dizer? Ele quer dizer, ele vai me entregar a casa com armário? Tá. Tá bom, eu vou comprar essa casa num condomínio fechado, uma casa grande, de um alto padrão. Ele vai por armário? Porque é caro o armário. Sim, Assim, muito. planejado. Exato, não é barato. E numa casa dessa você não consegue pôr um móvel, um móvel, um armário comercial. Você tem que planejar, você tem que ser feito Tem que ser sob medida. sob medida. Tem que ser sob não tem medida, jeito. né? Que é também uma coisa bem percebida, né? Tipo, quando você personaliza a casa ou compra uma coisa pronta para aquela casa. Isso também é levado em consideração, né? As pessoas percebem. É levado em consideração. A gente vendeu recente uma casa que é uma casa em condomínio, tá? Não teve um cliente que entrou, a gente conseguiu vender a casa. Era uma boa casa, ela estava num bom preço. Mas não teve um cliente que entrou nela que não tivesse olhado pro gabinete da cozinha e falado, se eu comprar eu vou trocar. Eles nem abriam, eles estavam andando, a cozinha era aberta, eles olhavam, se eu comprar eu vou trocar. E olhava e ia ver outra parte da casa. Porque você olhava que era um gabinete que não poderia estar naquela casa. Tá fora do contexto. Tá né? fora do contexto. Então, Tá fora isso do contexto. é uma grande... Isso mostra a importância dos móveis, das janelas, das esquadrias. O quanto isso agrega valor pro imóvel, Agrega. né? E é tão simples você ver isso quando você vai ver um imóvel. É o que eu te falei, tem uma porta, uma esquadria de 8 metros, é muito simples. Ela funciona. Empurra com o dedo, Você fala pro o comprador, né? Abre e fecha essa porta. empurra com o dedo. Né? Tem um armário, né? Abre a porta e solta a porta. Solta a porta para ela fechar a porta. Vê se ela bate Uhum. ou se ela tem aquele sistema que o Amortecedor. amortecedor. E ela fecha sem fazer barulho. Faz diferença. Faz. Tem uma casa que a gente que tá vendo. E assim, e é muito legal isso. É uma casa que o vendedor construiu para morar. Né? Então você já vê uma diferença de qualidade, de material, de cuidado com a casa. É diferente o que a gente tem visto. Né? A casa dele tem uma forma diferenciada. Tá? Sabe o que a gente faz quando a gente vai mostrar a casa dele? A gente abre o portão. Por quê? Porque por questão de segurança, ele colocou um motor muito forte no portão com uma trava de solda. Só que quando a gente abre o portão, aquele portão abre inteiro em 3 segundos. E ele fecha em 3 segundos. E todo mundo olha e fala, nossa, que rápido. Isso é bom, porque a hora que eu chegar de carro à noite, Rapidinho. é rapidinho. Ninguém consegue passar por baixo da que você tá fechando. Exatamente. Ninguém tem coragem, ele desce tão rápido ali que não dá tempo, não dá coragem Não também. tem como. Né? Mas você vê, quando a gente identifica um ponto muito bom na casa, Tem que explorar. a gente tem que explorar. E aí a gente entrou no ponto de tecnologia, né? O portão, realmente eu acho uma coisa que faz muita diferença, mas o que mais as pessoas têm se atentado?
na compra e venda, na compra de casas, assim, né? Os mais novos, né? O meu avô talvez não se interessasse por uma casa com automação, Ah, sim. tá? Os mais novos estão começando a gostar, né? Então a gente tem dispositivos que a gente controla a casa inteira pela voz ou por um aplicativo de celular, Pelo app aqui. né? Muito legal, muito legal. E aí você tem duas situações: as casas que já existiam e eu quero colocar um aplicativo desse e eu preciso mudar fiação na casa inteira, Ou a ou casa que foi fazer uma construída. instalação externa, tá? E as casas novas que a gente tem visto, casas construídas até para venda, tá? Já considerando. Já com essa fiação. Bacana. Muito legal. Outra coisa também, vamos dizer, que a gente vê, a gente está em obra, a gente vê, essas casas elas já também, para venda também, já com ou pré ou já instalada aquela energia fotovoltaica, né? Muito Isso legal. É uma bênção, né? Porque valoriza imensamente o imóvel. Valoriza, porque a conta de energia cai. E agora acho que tem um prazo para instalar, né? Tem a nova lei que ela dá um Isso. prazo que até uma determinada data você tem as regras antigas por 30 anos, algo assim, 20 anos, não sei direito. Mas valoriza. Bem Ela bacana. valoriza porque se você está pensando em conservação no meio ambiente, né? Isso é uma coisa que, Sim, né? muito importante. E outra coisa é que também ela reduz os impostos, né? Então, acho que É interessante. todo mundo É um quer ser investimento que se paga. É um duplamente investimento que se beneficiado. paga. É um investimento que se paga. E aí é legal falar que esses dois assuntos foram os assuntos que a gente falou nos dois últimos podcasts. É verdade. Um foi sobre construção sustentável e o outro foi sobre inovação. Na construção. Então, assim, hoje a gente percebe realmente nas conversas, nos alinhamentos que a gente faz, que o pessoal tem se atentado muito nisso. E o Pro bacana... conforto, né? Que é mais uma vez pro conforto. Conforto. Da família. Que aí me vem na cabeça, por exemplo, o ar-condicionado. A gente falou bastante sobre isso já também. As pessoas têm, a gente tem visto bastante as casas climatizadas. Não é mais o ar-condicionado no quarto. É a casa toda climatizada. Exatamente. E aí entra um outro ponto na própria construção. É a construção já ter a previsão da estrutura para Projeto. climatização. Isso. Porque não adianta depois você ter que quebrar a Querer parede, adequar. furar a laje, depois você começa a fazer, dá um jeito. E aí, aqui é um pouco do link também com a documentação ou planejamento para a obra, né? A gente, o nosso primeiro podcast, a Fernanda falou sobre os projetos que tem que ter. O elétrico é essencial. Mas eu já conversei com uma pessoa que ele faz o projeto do ar-condicionado. Existem empresas especializadas que fazem o projeto do ar-condicionado para as casas. Então tem o projeto elétrico, hidráulico, o de estrutura, né? E o de ar-condicionado agora. Ar-condicionado, de automação. De automação. Né? O de energia fotovoltaica, cisterna. Ah, Eu então. não vejo muita cisterna. Não, Eu não vejo. Vocês têm visto? tem. É, nessas novas... Nas novas, Olha, né? Mas assim, eu nas casas construídas recentes, não cisterna. Olha, eu tenho visto. E é tão legal. Aonde o pessoal tem colocado a fotovoltaica, eles colocam a cisterna e o reaproveitamento da água. Aí é muito interessante. Isso, muito legal. isso tem sido bem, aqui pelo menos na cidade, tem sido bastante utilizado. E eu acho que cada vez mais, né, as pessoas estão preocupadas com esse conceito e têm utilizado ainda mais, né? Isso é muito importante porque acaba naquilo que o Rubens citou para nós. Você acaba elevando a construção, elevando mesmo, você acaba assim, valorizando mais e o mercado pedindo isso, as pessoas vão correr atrás, assim, porque senão fica para trás, né? Fica. Isso é bem legal, porque aí acaba fica. E assim, agrega um valor. Agrega um valor, tá? Não é falar, mas vamos lá. Às vezes uma plataforma elevatória num sobrado, tá? A plataforma elevatória, ela vai custar na faixa de 80 mil.
Tá? Às vezes até menos. Até menos, eu acho. Só que ela valoriza a casa muito mais do que isso. Muito mais Era o do ponto que que eu ia isso. te Que é o que o perguntar. pessoal chama de elevador, né? É o elevador, É o elevador. Porque às vezes é só uma plataforma que Isso, resolve, né? Aham. Agora você imagina, até algum tempo alguém poderia falar, até conseguiria colocar um elevador, uma plataforma aqui, mas e a energia que isso consome? Então. Mas espera aí, vamos fazer o projeto, colocar energia solar fotovoltaica? Tô gerando. Eu estou gerando energia, eu não preciso me preocupar se o ar-condicionado vai ficar ligado, eu estou gerando a minha energia. Eu não preciso preocupar o tipo de aquecimento da piscina, em princípio, né? É verdade. Falando isso de uma forma superficial, né? Claro, se eu tenho energia solar, a piscina pode ser aquecida pela própria energia solar, né? Ou usar a energia solar fotovoltaica para ligar um aquecimento elétrico da piscina. Não estou gastando energia da rede. Nossa, tá. Eu ia te fazer essa pergunta, assim, porque a gente, antigamente, hoje eu estava numa obra e estava conversando com o encarregado da obra e com o eletricista. Ele chegou lá, a gente começou a conversar e aí estava falando de residências sobradas com escadas, né? Com grandes escadas ou íngremes e tal. Aí falando, eu já tenho 40, eu não quero, se eu for construir uma casa, eu não quero uma casa com escada. Aí o outro falando assim, estou fazendo um projeto de em Itapiratiba, que o proprietário me falou, eu quero o mínimo de degrau possível e minha casa vai ser térrea. Porque eu estou fazendo minha casa para poder ficar velho nela, né? Então não As pessoas pode têm se preocupado bastante com Isso isso, é bem tem bacana. percebido também. E você tocou num ponto, Bruno. Eu tenho visto sobrados com suíte embaixo. Ah, sim. Muitas, também. Isso é também. bacana. Ele até faz o sobrado, mas ele tomou cuidado de colocar uma suíte embaixo. E aí ele usa aquela suíte como sala de TV, escritório, só que tem uma suíte embaixo. Sim. Só que uma hora Porque vai se virar suíte. acontecer alguma situação que ele não pode mais subir escada, ele tá na casa dele, ele tem o quarto dele embaixo. Né? Eu tenho visto bastante isso. Rubens, eu vi isso em São Paulo, isso eu aprendi muito com um cliente nosso, ali na Avenida Atlântica, a avenida que você conhece bem ali, Robert Kennedy, né? São Paulo, e da represa do Guarapiranga ali. E era um hotel japonês, me ensinava muito, muito engraçado, toda vez que eu lembro dele, tenho um apreço muito grande por ele. E uma casa imensa, perto do Autódromo de Interlagos, daquele bairro ali. E o que acontece? Um dia, pela amizade que a gente acaba pegando, né? Alguns anos já trabalhando para ele reformou essa casa e assim, o principal ponto da reforma, o motivo da reforma foi fazer uma suíte térrea. Fez aquela suíte maravilhosa, enorme. Um belo dia eu estava reformando lá ainda, perguntei para ele, né? Falei assim, você falou, por que essa suíte aqui? Você tem 5 suítes lá em cima, lá e tal. Ele falou assim pra mim, um dia o japonês vai ficar velho. Ele já era senhor, né? Ele se referia a ele mesmo. Um dia o japonês vai ficar velho, então não vai poder mais subir escada. E aquilo me chamou a atenção, isso em 98. Eu falei, caramba. E eu lembro muito bem que era ano de copo. E aí eu falei, caramba, é verdade, né? Porque a gente tranquilo, molecão, vai ter uma escadinha que é tranquilo, você vai brincando. Só que ele tava pensando já nele. Exato. E a suíte é toda assim, bem estruturada, com tudo. Frigobar lá dentro, sabe? Tudo bem bacana. Falei, caramba, e é verdade. E isso a pessoa pode até fazer sobrado, mas faz uma suíte lá embaixo. Que faz total diferença depois numa venda ou numa negociação do imóvel, né? Faz diferença depois. Bem legal. É assim, invariavelmente, as casas que a gente vai mostrar que tem uma suíte embaixo, quem tá vendo, mesmo que seja um casal jovem, não importa. É o que são outros olhos. Quem tá vendo fala, que legal, Que legal. tem uma suíte embaixo. Eles Não, já e pensam, hoje sabe? os Às imóveis vezes novos, a maioria, né? Tem, Que é sobrado. Mas ainda vejo casas somente com escada em condomínios e sem essa... que é uma judiação, porque na verdade é o que a gente tá falando, né? É um dinheiro que está sendo investido, mas que vai ter um retorno muito menor em breve, né? Então é importante você ficar de olho no que está vindo por aí também. Sim. Por isso, né? Teve uma casa que a gente participou também que tinha os dispositivos para carro elétrico, para carregar sim. carro elétrico. Legal.
Que isso também, acho que assim, você tem que estar preparado para o que vem por aí. O cara, ele tinha a casa fora do condomínio. Fora do condomínio. condomínio. Eu nunca vi casa em condomínio. Uma casa bem bacana, assim, não é nossa, mas a casa não precisa mais que isso. Tem tudo que necessita uma residência. E na garagem ele tinha já o dispositivo, por quê? Ele tinha energia, ele gera energia para ele tem energia fotovoltaica. Você vê, ele abre um leque de novos possíveis compradores. Absurdo. Ele vai Ou- explorar isso no anúncio de venda. Ou no próprio consumo, porque agora Exatamente, carros no próprio elétricos acabou, né? Não tem mais. Exato. Agora não dá mais para voltar mais. É, exato, no próprio consumo. É. Mas se ele for vender, ele vai explorar isso. Total. Né? A gente isso- fala sobre isso, que nem participou, nem é da casa, a gente fala isso Exato. toda vez. A gente fez, Exato. Só fizemos as portas de janela da janela casa, a das gente paredes. adora falar sobre E eu acho legal porque às vezes a pessoa prevê algo no projeto, né? Não executa, mas está no projeto. Só que ela faz questão de te falar, né? Então a gente tem uma casa venda na imobiliária que tem uma escada em tá? Uhum. E ao lado da escada tem um vão. Uhum. Tá? Aquele vão hoje Já tá é pensando. como se fosse um jardim de inverno. Tá? Não é um jardim, ele é fechado em cima, mas ele colocou vasto, fez uma decoração muito bonita, Bem muito legal. fina. E aí você vai ver a casa, ele fala: esse espaço é para um elevador. Olha que top. Foi previsto para isso. Ele faz questão de falar, porque a casa tem escada. Mas ele faz questão de falar: se quiser colocar um elevador, Exato. tá aqui o espaço. Bacana. Pronto, valorizou a casa dele Valor. porque ele pôs isso no projeto Aí. e deixou a previsão lá de estrutura, né? Uhum. Na parte de alvenaria lá, ou seja, tem buraco para colocar o elevador. Ponto. Sim. Ponto. Bem legal. E é coisas assim que a gente tem que ficar atentos, né? Pra ir se adequando a esse novo mercado, né? Essa nova demanda, né? E sei lá. Falando sobre segurança e automação e as fechaduras digitais, muito. que legal! Você consegue cadastrar senha para prestador de serviço. Para prestador de serviço. Muito legal. Uhum. Eu já vi condomínio em São Paulo com portaria virtual, tá? Então, por exemplo, se eu chegasse naquele condomínio e eu era um visitante, tá? E eu ia para a área do salão de festas, tá? As portas que abririam para Só mim, tem esse acesso. exatamente, seriam as portas que vão me levar para o salão de festas. Eu não conseguiria acessar a porta que dá para o hall de elevadores. Bem bacana, né? É bem legal. Muito legal. É, Segurança. E os prédios, Muito. hoje os edifícios em São Paulo, acho que se não todos, a grande maioria esmagadora é portaria virtual. Eles estão migrando em massa Mas para muito, isso. é. Em massa massa. mesmo. A portaria virtual. Não tem porteira ali. Então, graças a Deus. exatamente, que é muito interessante na realidade hoje, que o maior gasto, né, o maior custo do condomínio Folha de é com mão de pagamento. obra. Exatamente. Folha de pagamento. Então que use, né, de uma forma colaborativa com outros condomínios essa mão de obra, Sim. né? E tenha, por exemplo, aí você precisa de jardineiro, de manutenção das áreas de lazer e tudo mais, mas que use melhor essa mão de obra. Mas você sabe que tem empresa que fornece essa portaria virtual Sim. já com esses serviços. Já conheço todos esses serviços. Tá, então, por exemplo, a portaria virtual, nesse pacote, por exemplo, tem um zelador, um auxiliar de serviços gerais que vai fazer manutenção e uma pessoa que vai cuidar do jardim. Cuidar do jardim. Pronto. Tá lá. É sim. Hoje tá É bem muito legal. É muito legal. Show. E aí, um último item em relação à valorização é piscina. Como que o pessoal quer piscina hoje em casa, quer uma jacuzzi hoje em casa, uma um piscina spa, só de né? raia. É controverso a jacuzzi, o É spa, mesmo? né? É controverso. Eu já vi gente que gosta muito, que acha muito prático. Eu já vi gente que não gosta, que prefere a piscina. Ah, é? Já vi gente que tirou o spa para fazer piscina. Tá? Por quê?
porque cada vez que eu vou encher, que eu vou usar, eu entendi. preciso lavar, porque é passarinho que passa com uma frutinha e cai e suja, e é um negócio, às vezes eu vi uma casa que tinha uma amoreira perto do spa. O spa ficava vazio. Cada casa vez que tem um- Só amor. só você sujeira, precisava então. lavar o spa para poder encher. E aí você enchia, você tinha água para 2 dias, porque ela não filtra. Então ela começa a sujar. E aí você pega a época de férias ou pandemia com crianças, você vai encher isso toda hora. É. Né? Já vi alternativas para isso, Uhum. né? De pegar um spa e com ele vazio. Bom, a pessoa colocou um motor para filtrar água, fez um furo adicional no spa e transformou aquele spa numa piscina. Uhum. E clorava a água. Tá? Mas o spa, quem coloca na casa, coloca para valorizar, tá? Mas às vezes nem sempre a pessoa gosta. O que a gente tem notado é o seguinte: às vezes a pessoa faz a construção e lá no quintal, no fundo da casa, tem um gramado ou tem um deck, ela não põe a piscina e ela fala: não tem piscina, mas tem toda a estrutura. Tem encanamento, tem fiação para água quente Alicerce. também, tem tudo aí. É só fazer a piscina. E invariavelmente o cliente responde: ao padrão da casa. Você acha mesmo que eu quero comprar uma casa desse padrão e colocar uma escavadeira aqui para fazer uma piscina? Eu não quero. Então a piscina é algo que valoriza. A solução que alguns construtores dão, já pensando nisso, tá, é a seguinte: porque a piscina é um custo adicional. É um custo. A própria construção dela. Então ele já deixa toda a previsão lá de encanamento, a parte hidráulica, elétrica, e fala: olha, aqui vai uma piscina. Quando eu vender a casa, eu faço a piscina e te entrego com a piscina feita. E aí o que ele coloca de benefício, e aí é algo que eu acho que valoriza bastante a situação, é o seguinte: o tamanho da piscina é esse, escolhe o que você quer. Escolhe o tipo o modelo que você quer, o formato que você quer, você quer com espaço, você não quer, com bicos de hidro ou não, você quer iluminação de LED ou não, escolhe o qual, não tem problema. Aí eu acho legal. É bacana, porque até mesmo porque é bom para os dois lados, né? Sim. Porque senão o cara faz o imóvel lá, fica lá 1 ano para vender e tá a piscina lá. Manutenção. Manutenção ou deteriorando. Né? E pro cliente, quando ele comprar, o comprador, quando ele comprar a casa, ele vai ter uma piscina nova. Do jeito que ele quer. Do jeito da. Então, da forma jeito que ele é bem bacana essa ideia. Bom, Rubens, tem algum ponto que você quer comentar, adicionar aí em relação à valorização de imóvel, que a gente deixou de falar aqui? Sua empresa, seu ofício, alguma coisa que a gente não citou. Não, na verdade acho que a gente passou por todos os pontos, né? O que a gente sempre tenta, nós, né, da construção civil, e aí eu me coloco porque a imobiliária está dentro da construção civil. Sim. A gente tem casas à venda hoje que na verdade hoje são um terreno com um projeto, Sim. né? E o cliente pode comprar e a pessoa vai construir e entregar a casa pronta com o acabamento que ele quiser. Certo. Né? Mas é sempre prezar pela qualidade, né? A qualidade dos materiais, a qualidade dos profissionais Isso que eu ia falar. vai agregar valor, vai valorizar esse imóvel, né? Qualidade desde os profissionais, dos prestadores de serviço, Exatamente. até mesmo do material que está se colocando lá, desde o alicerce até os acabamentos finais. Né? Sim. É Faz sim. toda a diferença. Faz. toda a diferença. Verdade. E isso não torna a obra muito mais cara, não. Não. Se for pôr na ponta do lápis 10, 20, sei lá, até 30% mais caro, mas que depois o... Mas você não tem custo com manutenção. E você não tem aquela dor de cabeça. Custo-benefício é imenso. Foi aquilo que você falou no começo do podcast. Toda vez que chover, eu vou ficar preocupado. Quando eu for viajar, eu vou ficar pensando, será que tá chovendo? Tá chovendo. Se chover, será aquele telhado vai aumentar? Então, Né? isso não tem custo. Não tem custo. Não Para tem uma preço. segurança dessa. Exatamente. Verdade. É isso aí.
Ó, eu gostei demais Eu da também. conversa. Obrigado, viu, Rubens? Eu que mais uma agradeço o vez convite, de eu ter vindo estou à aqui. disposição da Eleve. Vai voltar mais vezes, com Quando certeza. vocês quiserem, é só Rubens, chamar. muito obrigado. Eu que agradeço, Obrigadão mano. mesmo pela presença e pela colaboração. Estamos Show. sempre em parceria, sempre juntos. Que bom. Obrigada, viu? Então é isso. Obrigada por vocês terem participado. Se vocês quiserem conhecer mais, a gente vai deixar aqui na descrição os dados do Rubens, da empresa do Rubens, para vocês entrarem em contato, tirarem todas as dúvidas. Tenho certeza que ele vai atender muito bem todos vocês. Queria também agradecer muito a equipe do Bruno, a Norte Studio, ao Léo, todo mundo que participa aí e dá um super suporte pra gente. A Insert Coin, que está sempre disponibilizando o espaço aqui. Então é isso. A gente está por aqui e se vê na próxima. Abraços, beijos e até lá.